Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao vídeo de introdução ao primeiro livro de 2022, Freakonomics. Essa aqui é a carinha do livro, né? E foi escrito pelos autores Steven Levitt e Stephen Dubner. Foi publicado em 2005 e vendeu mais de 4 milhões de cópias ao redor do mundo, em 35 idiomas. É um livro muito popular. E algumas coisas que eu queria pontuar no livro, né, pelo menos aqui na capa. Primeiro, o título. O que é Freakonomics? Economics seria tipo economia. E freak é assim, doido, louco. Então, o título seria como um trocadilho de uma economia meio doida, né? Dados econômicos meio diferentes, meio doidos. E até na capa, né, você tem uma maçã verde que, ao ser cortada, dentro é uma laranja. Então, você tem ao você se aprofundar, você observa que as coisas não aparentam, não são o que elas aparentam, né? É essa ideia que o livro quer mostrar. Você tem uma visão em mente, mas quando você se aprofunda olhando os dados, você descobre que a sua visão da realidade está um pouco distorcida. E tanto que a gente tem aqui na capa a frase do Malcolm Gladwell, que é quem já é do Clube do Livro já conhece o Malcolm Gladwell, que tem: prepare-se para ser confundido. Essa foi a visão dele ao ler o Freakonomics. E aí, na capa também fala as revelações de um economista original e politicamente incorreto. Então, só pela capa, né, a gente já dá para perceber que é um livro divertido, é um livro que vai te mostrar coisas que você não espera e revelar, né, coisas fora do que você poderia ter pensado. Então, vamos falar um pouquinho sobre os autores. Esses são os autores. O Steven Levitt, que é esse aqui, o no colo, ele é professor de economia na Universidade de Chicago e recebeu a medalha Clark. Essa medalha Clark, ela é uma medalha dada para economistas muito inteligentes e maravilhosos antes dos 40 anos de idade. Então, se você é um economista e teve muitos feitos antes dos 40 anos, você recebe essa medalha. E, se eu não me engano, eles dão uma por ano, mas agora eu não tenho certeza. Então, ele foi o ganhador dessa medalha. E eu nem coloquei no slide, mas ele se formou em Harvard e fez o doutorado no MIT. Então, você já vê o nível do cara, né? E esse outro aqui que está carregando no colo é o Steven Dubner. Ele é um jornalista premiado que já trabalhou em rádio, TV e para o New York Times. E qual é a ideia? O Levitt, que é esse aqui, ele é um economista tal, que faz essas pesquisas diferentes, né, que é um pouco fora da nossa realidade, e ele se juntou com um jornalista para escrever o livro, porque os economistas geralmente não saberiam escrever um livro, né? Então ele se juntou com um colega, que é um jornalista premiado, para escrever esse livro que chama atenção de uma forma para chamar atenção, né? Que era o objetivo deles. E então vamos falar um pouquinho sobre o livro, né? O livro, ele traz perguntas, aliás, respostas para perguntas como: o que é mais perigoso, uma arma ou uma piscina? E ele aborda, né, qual desses dois tem uma maior taxa de morte entre crianças. E o que os professores e lutadores de sumô têm em comum? Essa é uma resposta que eles acabam falando um pouquinho sobre roubar, né? E não roubar assim de tô pensando, em inglês seria cheat, né? Quando você tá fazendo um esporte, aí você meio que rouba, assim, no esporte para ganhar. É tipo isso. E outra pergunta também: quanto os pais realmente importam, né, na criação e educação de um filho. E, além dessas perguntas, os autores também exploram como funciona uma gangue de crack, a verdade sobre agentes imobiliários, os segredos da Ku Klux Klan, entre outros. Então, vocês já podem ver que os temas são totalmente diferentes e coisas que você não espera, né? O livro de economia vai falar da Ku Klux Klan,
Com muita ironia, eles mostram, os autores mostram que, na verdade, a economia é o estudo de incentivos. Como as pessoas conseguem o que querem ou precisam, especialmente quando outras pessoas também querem ou precisam da mesma coisa. Como que funciona essa questão do incentivo? Como que eu trabalho, o que eu faço para conseguir aquilo que eu quero? Nem que seja fazer uma coisa errada, né? Digamos assim. Então, essas são abordagens que o livro traz, entre outras coisas também, que as pessoas nunca pararam para pensar, mas o economista ele traz isso à tona. Mas, no geral, né, por que esse livro foi escolhido para estar aqui no nosso Clube do Livro de Estatística? Porque esse livro mostra, faz você pensar e ajuda a você tomar melhores decisões. Porque o livro mostra como a sua vida é dominada por incentivos, como fechar assimetrias de informação entre você e especialistas que o exploram, né? Quando você não tem a mesma informação numa troca, né? Existe uma assimetria, e como que a pessoa com mais informação pode tirar vantagem. E também como saber a diferença entre causalidade e correlação. Então, apesar de não ser um livro de estatística em si, é um livro que aborda bastante sobre dados e pesquisas científicas, não são dados aleatórios, né? Afinal, o economista do livro, ele ganhou até a medalha Clark por ele ser um pesquisador fenomenal, e com isso faz, analisando dados, a gente toma mais decisões. E essa é a conexão aqui no nosso Clube do Livro. Além disso, depois desse livro, que fez muito, muito sucesso, e ainda faz, desde 2005, outros livros foram lançados, né, dos mesmos autores. Então, se você gostar muito do Freakonomics, o próximo é o Super Freakonomics, que é do mesmo estilo. Esse eu também já li. Ele traz, né, outras perguntas, claro, mas é no mesmo estilo de respostas para perguntas meio que aleatórias, baseadas em pesquisas científicas, né? Não é uma pessoa nada a ver, são realmente pesquisas científicas. Depois tem o Pense como um Freak, né? Lembrando que freak seria meio assim, louco, doido, né? Então pense como um doidão. E depois eles lançaram Quando Roubar um Banco, um guia freak de economistas desonestos sobre quase tudo. Então, é um livro que ele dá dicas, né, de uma forma engraçada e economicamente falando, qual é a melhor hora de roubar um banco, caso você esteja interessado. Esses dois livros eu ainda não li, mas eu tenho muito interesse porque o Freakonomics é um livro muito interessante. Agora também eu queria compartilhar com vocês o site do Freakonomics. Como eu falei, esse livro virou muito popular desde que foi muito lançado e virou um termo, né? Quando você vê uma estatística curiosa sobre uma coisa engraçada, um meio nada a ver, a pessoa já pensa assim, é um Freakonomics aí. E tem várias coisas no site, né? O site é todo em inglês, mas eles têm podcasts e tem vários tipos de podcasts diferentes, informações sobre o rádio, os livros, coisas para você comprar, que tem boné, camiseta, caneca, tal, e tá um blog também. Então, eu só queria apresentar, caso você tenha interesse em se aprofundar, tem esse site, e aqui ele tem alguns episódios, né, do podcast. Esse aqui, por exemplo, por que o Richard Thaler é tão um palavrão, tão otimista. E o Richard Thaler, ele foi o último ganhador, é um economista, o último ganhador do Prêmio Nobel, né, por exemplo. Então, eles entrevistaram e falaram sobre por que as pesquisas dele são otimistas, por exemplo, né? E outros podcasts, aqui foi o último. Aqui são os outros episódios, né? Então, esse aqui, por exemplo, por que a gente torce pelos underdogs? Underdogs são os coitadinhos, digamos assim, numa briga tem o lado mais fraco. Por que a gente acaba torcendo para o lado mais fraco? Né? Porque faria sentido a gente torcer pelo vencedor, aquele que tem mais chances de ganhar. Então, tem toda uma ideia, né, de comportamental, psicologia comportamental economia comportamental em relação a isso. E aí outras, né, como a aposentadoria afeta o seu cérebro, essas já são questões mais sérias, né, médicas, e
etc. E aí aqui no final, peraí. Aí aqui no final são os livros, né? Aqui são os livros na versão em inglês, que eu mostrei, acabei de mostrar lá no slide a versão em português, então essa é a ordem, né? O Freakonomics, o Super Freakonomics, Pense como um Freak e Quando Roubar um Banco. Então, essa é a apresentação sobre o livro. Eu espero que vocês curtam o livro e a gente se vê num encontro para discutir o que vocês acharam. Até lá!